Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos para mais um entendimento? Graças a Deus, nós estamos mais uma vez aqui unidos no mesmo propósito, unidos no mesmo pensamento, no mesmo entendimento, para que venhamos cada dia mais compreendermos a palavra do nosso eterno Criador. Meu querido, antes de qualquer coisa, se inscreve no nosso canal, você que ainda não é inscrito, tá bom? Você compartilha esses vídeos, deixa o seu like, é muito importante. A forma que eu encontrei para você me ajudar é não pedir dinheiro seu. Eu nunca vou fazer isso. Mas a forma que eu tenho para te pedir ajuda é deixando o seu like, o seu tininho, o seu joinha, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando, também deixando aí nos comentários, é muito importante. É a forma que você vai usar para me ajudar. Meu querido, tem uma curiosidade na tentação de Jesus. Já que nós estamos nesses últimos vídeos falando sobre o diabo, Satanás, não é? Um travesseirinho aqui maravilhoso, eu vou ver se eu consigo deixar ele aqui, não é? Eu vou ficar bem confortável aqui. Querido, você já percebeu uma coisa? Tem uma curiosidade aqui na tentação de Jesus. Você já viu? Você já imaginou? Você já parou você já parou para pensar? Você já parou para analisar isso aqui? Tem uma coisa errada aqui. Abra sua Bíblia aí comigo em Mateus capítulo 4. Tem uma coisa errada e eu vou te mostrar. Será que isso aqui é de propósito? Será que isso aqui, do jeito que fizeram, é para dar ênfase ao ser Satanás? Será que isso aqui que fizeram é para dar ostentação a esse ser diabo? Olha, é uma coisa interessante. O Evangelho Eterno é isso. Faz a gente descobrir coisas que muita gente não consegue enxergar. É por isso que eu gosto do Evangelho Eterno. É por isso que eu gosto de saber em qual situação estou, em qual tempo eu estou, em qual tipo de evangelho eu estou inserido. Eu estou no Evangelho Eterno. Porque o Evangelho Eterno abre a nossa mente, querido. Deus dá um sonho para a gente durante a noite, madrugada, e quando chega de manhã, a gente vai ver, e é verdade. Por exemplo, isso aqui, ó. Não foi profeta que me falou, não. Não. Não foi pastor, não foi líder religioso, não. Isso aqui, ó, eu comecei a ter sonhos sobre isso aqui, comecei a sonhar. E eu comecei a imaginar. Realmente tem sentido. Abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 4, verso 1 e 2. Olha só. Então Jesus foi levado pelo Espírito, com E maiúsculo, o Espírito de Deus, não o Espírito do próprio humano, Espírito de Deus, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora preste atenção no versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ué, mas ele não jejuou durante 40 dias e 40 noites, no período que ele foi tentado? Então por que toda a tentação está resumida no versículo 2? Esses dois versículos teriam que estar no final da tentação e não no início. Mas por que foi feito isso aqui? Para confundir a sua cabeça e a minha cabeça. Só que o Evangelho Eterno faz a gente enxergar isso aqui. Meu querido, olha isso aqui. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Preste atenção. Preste atenção. Agora observe o versículo 11 do capítulo 4. Então o diabo o deixou e chegaram os seus anjos e o serviram. Meu querido irmão, meu querido amigo, o versículo 2 tinha que estar depois do versículo 11. Tinha que estar o versículo 2 e o versículo 11 junto. Ou seja, era o versículo 11 e o versículo 12. Ou o versículo 10 e o versículo 11. Jesus, depois de toda a tentação,
Ele teve fome. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Foi no período que ele estava lá no deserto sendo tentado pelo diabo. Mas quem era o diabo? A própria Bíblia vai dizer, porque durante a tentação ele teve 3 desejos. Nós temos na tentação 3 aspectos. E quais são os 3 aspectos da tentação, meu querido? Jesus, como que ele foi tentado? Ele foi tentado por comida, ele foi tentado por fama e foi tentado por poder. Mas comida, fama e poder é quem que tenta o ser humano para conseguir isso? É um diabo físico ou é a natureza humana? É a natureza humana, meu querido. A comida, quando ele teve fome, os anjos no final da tentação vieram e serviram a ele, do jeito que Elias foi servido. Só que lá não foi anjos que vieram servir Elias. Foi Deus mandou corvos para levar pão para Elias. Aqui, Jesus, quando foi tentado, quando ele foi, antes dele ser crucificado, quando pegaram ele lá no jardim, no Éden, ele falou, não vou fazer questão de que eu seja preso, porque se eu quisesse, eu mandaria vir 72 mil anjos. Ou seja, ele poderia convocar 72 mil anjos para que ele pudesse não ser preso. Mas ele falou, não, vamos deixar isso por enquanto. 6 mil legiões. Hein? Ô, meu querido, abra o olho. Quem editou, copiou, transliterou a Bíblia foi quem? Os pais da igreja. Mas quem eram os pais da igreja? A igreja católica apostólica romana. E o que eles fizeram? Será que isso aqui era proposital? Meu querido, quando a Bíblia fala que depois dele ter jejuado 40 dias e 40 noites, o tentador tentou ele e falou assim, vem cá, olha como que foi os 3 desejos. Olha que coisa interessante. A Bíblia registra inúmeras tentações, mas 2 se destacam acima de todas as obras, ou acima de todas as outras. Elas também estão em vívido contraste entre si, meu querido. O acusador tentou Adão lá no paraíso. Quem era o acusador que tentou Adão no paraíso? Lá no Éden? O mesmo acusador que tentou Adão lá no Éden, o mesmo diabo, tentou Jesus. Só que quem tentou Adão lá no Éden não era diferente do mesmo tentador de Jesus lá no Getsemane. Só que lá no Éden foi diferente. Lá ele tentou Adão por meio da sua adjutora, que sua companheira, não é? Que era Eva. Mas tentou Jesus pessoalmente, diretamente, ou seja, na sua carne. Adão, ele foi tentado também, mas foi a carne de Eva que tentou Adão. A natureza de Eva. Meu querido, abra o olho. Abra o olho. À primeira vista, meu querido, parece que Jesus ele foi tentado com 3 desejos simples: comida, fama e poder. Mas se você fizer um exame, meu querido, mais atento, mostra que as tentações de Satanás ou daquele acusador não eram tão simples assim. A sua natureza carnal, a natureza carnal de Jesus. Então, por quê? Porque comida era sem trabalho. Jesus poderia ter comida sem trabalhar, mas Jesus era homem. Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo esse acusador, pelo esse diabo, pela sua natureza humana. Como Jesus era homem, e ele veio para dar também, para ser referência, ele veio para ser o espelho, ele veio para dar testemunho, ele como homem, Deus como homem. Então, se ele cedesse àquela tentação da comida, você vai observar que
o acusador, o Satanás ali, ele queria que Jesus ele conseguisse comida sem ter trabalhado. Queria que Jesus conseguisse fama sem realizar nada. Queria que Jesus conseguisse o poder sem esforço. Ah, agora vai cair a ficha. Os judeus que rejeitaram Jesus, rejeitaram por quê? Porque os judeus pensaram que Jesus que viria, o Messias, ele iria ser um político. Ele iria ser um cara que ia se revoltar contra o governo de Roma. Iria libertar a nação israelita do poder romano. Sim ou não? Sim. Então, se Jesus, na sua natureza humana, ele cedesse àquelas tentações, ele iria estar cumprindo os desejos não do diabo físico, mas da sua carne, da sua natureza humana. Era para isso que alguns judeus esperavam esse Messias, para ser um líder político e não um líder religioso que libertasse os judeus da escravidão religiosa e não política. Então, esses três desejos, esses três aspectos da tentação, mostra que essa tentação, ela está aqui no início, ela está fora do contexto, meu querido. Dá para você perceber? Então, aquele Satanás nos tenta da mesma forma, meu querido. Cuidado, muito cuidado. Quando ele aparecer, sem exigir nada de você, cuidado. Essa natureza é humana. Essa natureza é humana. Esse diabo é humano. Quem sabe alguém convidou você para fazer uma coisa errada e com isso conseguir muito dinheiro. Quem sabe alguém convidou você, não é? Para ir numa festa e lá você conhecer várias garotas, várias moças, trair a esposa, a companheira, e com isso você deu lugar à sua carne. Quem sabe alguém convidou você para fazer um trabalho sujo e com aquele trabalho sujo conseguir muito dinheiro. Foi o diabo, Satanás, ou foi o desejo da sua carne? É o desejo da sua carne. Meu querido, então a Bíblia, ela registra várias tentações, várias. Quando você observa lá no jardim, Adão tinha de tudo. Tinha de tudo. Deus fez ele e colocou o jardim lá. Ali ele tinha de tudo. Não é? Sim ou não? Sim. Ele tentou Adão, meu querido, ali naquele jardim, onde nada faltava para Adão. Ele tentou Jesus em um deserto estéril, onde não havia nada. E que ele pudesse comer. Adão estava bem alimentado. Jesus estava quase a ponto de morrer de fome. Adão cedeu à tentação da carne e trouxe o pecado ao mundo. E Jesus, ele resistiu à tentação e derrotou o pecado na sua carne. Então a desobediência de Adão expulsou ele do seu lar, ele e a companheira dele, lá no paraíso, separando-o do Criador. Não é assim que resiste a história? Não é? Agora, a obediência de Jesus o trouxe a um relacionamento mais íntimo com Deus, Pai, que o enviou os seus anjos para servir. A Bíblia não conta o que os seus anjos levaram para ele, mas pode ser água, pode ser pão, pode ser carne assada, pode ser peixe assado, pode ser o que for. A Bíblia não detalha, mas com certeza os anjos trouxeram comida do céu para Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz, aqui no versículo 11 do capítulo 4 de Mateus, então o diabo o deixou, ou seja, o clímax dos desejos humanos de Jesus se afastou quando ele disse aqui, quando ele disse o que está no versículo 10, vai-te, Satanás, vai desejo humano, vai-te natureza carnal, vai embora, porque está escrito que ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Vem cá, você consegue servir a Deus e a carne ao mesmo tempo? Me responda aí no comentário. Responde. Você consegue servir a Deus e ao Pai ao mesmo tempo? A carne ao mesmo tempo? É claro que não.
Vou fazer uma pergunta aqui para adultos. Você vai morrer de rir? E coloca aí no seu comentário. Coloca aí. Você consegue pensar nos desejos carnais? No sexo alheio? Em cair? Em dar lugar à sua carne com sexo alheio? Pensando em um Fusca velho? Poxa, Alberto, por que Fusca? A Bíblia diz, meu querido, por pecado, ele tem que ir para a mente, da mente vai para o coração. Quando chega no coração, se nós der lugar, ele dá então lugar à carne. Aí você erra. Mas você consegue cair em prosti. Você sabe o que eu quero dizer? Pensando num carro velho? Não. Para você cair nesse pecado ou nessa transgressão, porque pecado era a transgressão da lei, você tem que estar pensando naquele bendito objeto, naquela bendita coisa. Jesus estava com fome. Aí então os desejos carnais dele, a natureza carnal, tentou ele em comida. Os judeus queriam que Jesus se transformasse em líder político. Aí a sua natureza carnal falou assim: rapaz, e aí? Olha os reinos do mundo. Jesus estava no alto da montanha. Olha aqui, a natureza carnal dele falou assim: eu vou te dar isso tudo para você, se você me adorar. Por quê? Se Jesus fizesse a vontade dos judeus e se tornasse um líder político, quem sabe os judeus ganhariam a guerra e tudo que eles conseguissem, Jesus ficava como o vencedor. E quem sabe os judeus transformariam Jesus em um líder político. Mas não era isso que ele queria. E agora, outra tentação que Jesus foi tentado. Qual foi a outra tentação que ele foi tentado? Ele foi tentado com comida, com fama e com poder. A natureza carnal dele disse assim: rapaz, já que você é filho de Deus mesmo, rapaz, lança-te daqui para baixo. Você não vai se machucar não, rapaz. Os seus anjos vão vir e vão cuidar de você para que não aconteça alguma coisa com você. Vai! Mas Jesus falou assim: não, eu sou humano. Eu estou na minha natureza humana. Eu não posso ceder às tentações da minha carne. É isso, meu querido. Agora, isto aqui, esse versículo 2, ele está no lugar errado. Para confundir a mente de muita gente. Olha, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Dá a impressão que depois do versículo 2 é que houve a tentação. Não. O versículo 2 aconteceu depois da tentação. Isso aqui parece que é para confundir a mente da pessoa, não é? Isso aqui é proposital, sim. Dá para ver que é. Mas o mais importante de tudo, querido, os anjos de Deus estavam intimamente envolvidos com a vida de Jesus na terra. O anjo anunciou que Jesus nasceria. Assegurou a José que Jesus era o Filho de Deus. Deu o nome a Jesus. Anunciou o seu nascimento a pastores e fez planos para que Jesus fosse levado ao Egito para sua segurança. Olha só, em seus últimos dias, eles, os anjos, o serviram a ele no Getsemane. Captou a mensagem, querido? Deu para você entender mais uma vez que aquele diabo era a sua natureza carnal? Meu querido, não tem como sair fora disso aqui, não. Não tem como. A tentação de Jesus em 3 aspectos: comida, carne humana, natureza humana. Diabo precisa de comida se ele é um ser sobrenatural, espiritual? Precisa. O diabo, ele precisaria de fama? O diabo precisaria de poder? Se é que os religiosos dizem que ele já tem tudo isso, já tem fama, já tem poder. Não, porque quando nós falamos que o diabo não existe, meu filho, eles pulam de uma altura imensa, porque eles não vivem sem esse ser. Agora, eu e você vivemos,
Porque em Isaías 45, Deus disse: não há outro, só existe eu. Eu que criei o mal e eu que criei o bem. Eu criei luz, criei treva. Fora de mim não há mais ninguém. Ele não mostra um opositor. Quem mostra um opositor a Deus é a religião. A Bíblia, o opositor de Jesus, foi a carne dele, a natureza humana. Deus não tem um ser que compete com ele todo dia. Não tem. Porque ele mesmo disse isso. Não há. Agora, você acredite ou não, você não é obrigado. Deixa aí na aba dos comentários uma coisa interessante assim. Eu não acredito. Só isso. Eu não acredito. Só isso. Porque eu sei o que você vai estar falando. Tchau e bênção. Estude a Bíblia, porque é ela que vai libertar você das amarras da religião. Graça eterna.